Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando Martins, disciplina Língua Portuguesa, e hoje irei comentar com vocês três questões que foram aplicadas pela Banca Vunesp na cidade de Suzano para o cargo de professor de educação básica adjunto no ano de 2018. Essas três questões contemplam compreensão, interpretação textual por meio de tirinhas, o uso da crase e também o processo de regência. Vamos começar aí pelo processo de compreensão e interpretação textual. Uma dica é que fiquemos atentos ao processo de sinonímia, que é um dos campos de estudo da semântica da língua portuguesa. O que é a semântica? É o estudo de sentidos que a língua traz. Ou seja, sinonímia, sinônimo, palavras que são empregadas apresentando aí o mesmo sentido. Às vezes nós estamos mais acostumados a utilizar algumas palavras que são mais comuns aí no nosso cotidiano, mas existem outras palavras que podem ser substituídas e vão manter aí o mesmo sentido. Então, quanto mais nós lermos, mais realizarmos exercícios de compreensão, interpretação, sinonímia, antonímia, que é o contrário, mais nós vamos aí nos aperfeiçoando, nos familiarizando a esses termos. E, além disso, nós aumentamos o nosso repertório para que possamos também fazer aí as nossas redações. Vamos iniciar observando aí a tirinha, qual que é o conflito, qual que é a reivindicação dos personagens, qual é a crítica que está sendo mostrada. Temos aí a tirinha, que aparece muito, do personagem Calvin, que é o garoto, e o Haroldo, que é o tigre. Nessas tirinhas, o personagem aí, o Calvin, é o que mais fala. O Haroldo sempre dá ali uma resposta taxativa, mas o Calvin sempre acaba encontrando uma resposta. Então vamos identificar. No primeiro quadrinho, o personagem Calvin explana o seguinte: aqui estou eu esperando pelo ônibus. Ainda tenho mais 11 anos de escola, depois faculdade e aí é trabalhar até morrer. Então, o que nós podemos identificar aqui de reclamação desse personagem? Ele está falando que a vida dele só vai ser dedicada para estudar, depois fazer uma faculdade e trabalhar. Então, nós somos levados aí à compreensão de que o personagem está se questionando. E aí, mas o que eu vou fazer da minha vida além disso? Será que eu nasci só para isso? Para ficar 11 anos da escola, depois faculdade, depois trabalhar até morrer? E as outras coisas da vida, onde ficam? É isso que está dentro da imaginação do personagem e são esses os questionamentos que nós precisamos aí ir elaborando para que nós possamos entender qual é o conflito do personagem. E no segundo quadrinho, o personagem diz ao Haroldo: que vida é essa? A gente só tem 5 anos para ser criança? Então ele diz: só 5 anos para ser criança e o restante vai ser só para estudar, fazer faculdade e trabalhar até morrer? E no terceiro quadrinho: e quanto a explorar, descobrir e brincar? Essas coisas também são importantes. Então, na imaginação dele, ele pensa o seguinte: opa, eu só vou estudar, trabalhar. E a minha infância, como que fica? E como que fica o processo de exploração, de descobertas, de brincadeiras, que são aí tão importantes para o cognitivo, para a formação da criança, que irá desenvolver aí uma ajuda, uma base, um suporte para ele como adulto. E essas coisas também são importantes. Mas e aí? Em que tempo que ele vai fazer isso? E o Haroldo responde: bem, ainda tem as tardes e os fins de semana. E o garoto responde para ele no último quadrinho: mas aí é quando eu vejo TV. Então nós percebemos aqui, pela leitura aí dos 4 quadrinhos que formam essa tirinha, que o garoto não acha aí uma alternativa de quando ele vai poder brincar, de quando ele vai poder fazer novas descobertas, processos aí tão importantes para o processo cognitivo das crianças, mas para ele não acha aí um tempo. Na cabeça dele, nessa tirinha, ele pensa que ele somente vai estudar, fazer faculdade e trabalhar até morrer. Vamos compreender aqui a questão. A partir da leitura da tira
é possível depreender. Depreender, vamos utilizar aqui o processo de sinonímia. É possível compreender das falas de Calvin um tom de. Vamos começar de baixo para cima, da letra E, por um processo aí, por uma questão didática. A letra E. A partir da leitura da tira, é possível compreender das falas de Calvin um tom de indiferença? Ele está sendo indiferente a essa situação? Ele não está sendo indiferente, ele está pensando bastante. Ele está pensando assim, opa, quando que eu vou brincar? Eu tenho aí mais 11 anos de escola pela frente, faculdade, depois trabalhar até morrer. E quando que eu vou curtir a minha infância? Ele não está sendo indiferente a essa situação. Mas vamos ler aqui o restante da alternativa. Indiferença, uma vez que para Calvin pouco importa se o tempo que deve estar estudando é muito ou pouco. Então, notem aqui, para Calvin pouco importa, tem um advérbio aí de intensidade. Bom, para ele importa sim o tempo que ele vai ficar estudando, pois esse tempo que ele ficará estudando, na imaginação dele, irá impossibilitá-lo de brincar e até mesmo de ver TV. Dessa maneira, ele não está indiferente a essa situação, o que nos leva a concluir que a letra E é uma das alternativas incorretas. Letra D, contemplação. Ele está contemplando toda essa situação, haja vista que Calvin conclui que o estudo é uma necessidade. Ele está concluindo dentro desse quadrinho que o estudo é necessário, que abre caminho para outras coisas na vida. O estudo realmente abre caminhos para outras coisas na vida, mas nessa tirinha, dentro dessa linha de compreensão que nos foi colocada, ele não está vendo toda essa situação com um olhar contemplativo. É como se ele mencionasse assim, opa, que bom, tenho mais 11 anos de escola, eu poderei aí também brincar, explorar novas coisas, o estudo irá me permitir com que eu faça isso. Ele não está olhando essa situação com um olhar contemplativo, ele está observando essa situação com um olhar crítico, de que ele ficará impossibilitado, devido aos estudos, de brincar e de ver TV. Dessa forma, ele não está contemplando. Quando falo em contemplar, é coisas belas, ver como algo positivo, e não é o que nos foi apresentado aí nessa tirinha. Resignação. O que é o termo resignado? O termo resignado aí, posso fazer então um processo de sinonímia com a palavra conformado. O Calvin, ele está conformado com essa situação? Resignação, pois Calvin mostra incompreensão diante de um percurso acadêmico tão impeditivo. Ele não mostra incompreensão, ele compreende, sim, que todo esse processo aí de trabalhar, de estudar, tá? Irá impossibilitá-lo de fazer outras coisas, conforme mostra aí a tirinha. Ok? Então, ele não está conformado com isso. Ele considera aí que todo esse processo acadêmico irá impedi-lo de fazer o que ele quer dentro desse contexto que nos foi colocado. Letra C, também incorreta. Letra B, intransigência. Podemos aí substituir por uma palavra que nós temos mais costume, intolerante. Intolerância, intransigência, já que Calvin expõe uma opinião que certamente diverge da opinião da maioria das crianças. Divergir tem diferença da opinião da maioria das crianças? Também não mostra isso, ok? Aqui não mostra uma opinião do Calvin. Okay? Aqui mostra que ele está sendo bem assertivo, bem taxativo no que ele está mencionando. Agora a letra A.
revolta. Sim, ele está revoltado, porque uma criança, para ele ali, deveria ter mais tempo para atividades próprias da idade e não tanto para o estudo e trabalho. A alternativa correta aqui é a letra A, revolta, porque uma criança deveria ter mais tempo para atividades próprias da idade e não tanto para o estudo e trabalho. Fiquem atentos aí em conhecer novas palavras, verificar exercícios aí anteriores, verificar listas de sinônimos, tanto aí para a banca VUNESP como para outra banca que tanto gosta aí de trabalhar com os processos de reescrita e verificar aí o repertório de vocabulário de seus candidatos que estão concorrendo às vagas. Fizemos então aqui a correção de uma das questões. Vamos agora verificar o uso da crase. A banca VUNESP gosta bastante de contextualizar as questões diante de um texto base, né? Outras bancas, elas jogam aí às vezes frases mais soltas que não estão relacionadas ao texto, o que não é aí o caso muito da VUNESP, mas vamos identificar aqui. Quanto ao uso da crase, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente. Quando eu falo no termo respectivamente, eu estou falando na mesma ordem as lacunas da frase a seguir. Então, aí no primeiro espaço, eu preciso verificar qual desses termos que irá, o A com crase ou sem crase. No segundo espaço, eu preciso aí verificar qual que é o A que irá, com crase ou sem a crase. No terceiro espaço, na terceira lacuna, preciso verificar aí qual que será utilizado, que irá conferir corretamente a questão. E por último, qual o último A que será acrescentado, com a crase ou sem a crase. Somente aí, retomando, que já mencionei anteriormente em outros vídeos, que a crase, ela é geralmente o encontro de um termo preposicionado, acompanhado de um artigo, mais uma palavra no feminino, mas nós podemos utilizar crases também para evitar a ambiguidade, podemos utilizar crase diante de adjunto adverbial de modo quando está no feminino. Precisamos ficar atentos aí a uso dessa acentuação que é tão importante e que aparece aí em todas as provas. Vamos aqui identificar o que está sendo solicitado. Enquanto Calvin está à espera do ônibus, ele é levado a uma reflexão sobre as suas obrigações acadêmicas e não percebe que seu tempo livre é ocupado assistindo à televisão. Vamos verificar qual é a alternativa correta. Enquanto Calvin está à espera. De que modo que Calvin está? Está à espera do ônibus. Inclusive tem um filme que se chama A Espera de um Milagre. De que modo que ele está? À espera de. Então, tenho aí algo que representa um modo. De que modo que Calvin está? Ele está à espera do ônibus. Sendo assim, posso mencionar que é uma locução prepositiva também, porque é a preposição. E quando existem essas construções, elas necessitam receber a crase. Por exemplo, ela está à beira de um ataque de nervos. Ela está à beira da loucura. Ele está às margens da pobreza. Está indicando o modo como a pessoa está, e está no feminino. Esses termos obrigatoriamente necessitam da crase. Já que a primeira alternativa nós já verificamos que a crase ela é empregada, devido a esse termo aí, destacar um modo como Calvin está, ele está à espera do ônibus, nós já podemos aí eliminar a letra B, a letra C
e a letra E. Ficaremos, então, entre a A e a D. Enquanto Calvin está à espera do ônibus, ele é levado. Quem é levado a algum lugar. Eu descobri esse A porque eu fiz aqui uma pergunta que me leva aí a entender que eu tenho um processo de regência. Quem é levado a algum lugar. E esse a é uma preposição que tem sentido de para. Ele é levado para uma reflexão ou ele é levado para uma reflexão, já que a crase é a união do a preposição mais o a artigo, o que resulta na crase. Mas notem que aqui esse uma, ele não é um artigo definido, ele é um artigo indefinido. Diante de artigo indefinido, eu não utilizo a crase. Professor, quais são os artigos indefinidos? Uma, uns, umas. Diante de artigos indefinidos, eu não utilizo a crase. Dessa forma, essa lacuna é preenchida sem a crase. Vamos retomar o texto para que possamos aí ter uma maior visão em relação a esse termo. Enquanto Calvin está à espera do ônibus, ele é levado a uma reflexão sobre. Ele é levado a uma reflexão sobre. Sobre o quê? Aqui eu não fiz uma pergunta que necessitasse de uma preposição. Uma reflexão sobre o quê? Sobre as suas obrigações acadêmicas. Muitos podem se questionar, mas professor, suas não é um pronome possessivo feminino? E a regra não diz que diante de pronome possessivo feminino a crase é facultativa? Ela seria facultativa se estivesse escrito da seguinte forma. Vamos colocar aqui um exemplo. Ele entregou o presente à sua mãe. Ele entregou o presente à sua mãe. Notem que esse a aqui, ele pode ficar. Ele entregou o presente para sua mãe. Seria aqui somente o uso da preposição. Sem a crase, está correto. Mas eu posso também colocar da seguinte forma. Ele entregou o presente para a sua mãe. Percebam que não há aqui prejuízo de sentido. Então, se eu colocasse a crase aqui, também ficaria correto. Neste caso, o pronome possessivo sua, diante desse contexto que eu coloquei, ela é facultativa. Se eu colocar a crase, está certa. Se eu não colocar, está correta também. Mas não é o caso ali. Enquanto Calvin está à espera do ônibus, ele é levado a uma reflexão sobre o quê? Sobre as suas obrigações. Então, naquele caso, não há o uso da crase. Enquanto Calvin está à espera do ônibus, ele é levado a uma reflexão sobre as suas obrigações acadêmicas e não percebe que seu tempo livre é ocupado assistindo à televisão. E agora? É com crase ou sem a crase? Verbo assistir. Aí eu tenho um processo de regência verbal. Alguns verbos podem receber a preposição ou não. Quando eles recebem a preposição, são chamados aí de verbos transitivos indiretos. E quando não recebem a preposição, são chamados de verbos transitivos diretos. Verbo assistir tem dois sentidos, no sentido de ver e visualizar. Se eu coloco, por exemplo, assistir a videoaula,
Isso está no sentido de assistir, de eu ver e visualizar, ou no sentido de assistir, de eu dar assistência a alguém? Quem assiste, assiste a alguma coisa. Diante desse questionamento, eu encontrei o a que saiu do verbo assistir. Esse a que saiu do verbo é igual ao a que não está aqui questionado em relação ao verbo? Quem assiste, assiste a. Esse primeiro a é uma preposição, esse segundo a é um artigo. A preposição mais a artigo, acompanhando aí substantivo feminino, resulta no processo da crase. Assistir à videoaula. Consequentemente, seu tempo livre é ocupado assistindo à televisão. Eu falo a televisão e não o televisão. Dessa forma, quem assiste, assiste a alguma coisa no sentido de ver e visualizar. Aqui eu tenho o a preposição mais o a artigo definido feminino que acompanha a palavra televisão. Dessa forma, o a aqui ele é craseado. Desta maneira, a alternativa correta é a alternativa D. Fizemos aí, se habituem a verificar e sempre realizarem exercícios em relação à crase. A alternativa D é a alternativa correta. Vamos agora para o último exercício dessa pequena lista. Assinale a alternativa em que a frase está redigida conforme as regras de regência da norma padrão. Quando eu falo em regência, estou falando sobre regência verbal e regência nominal. Lembrando que a regência ela é o processo do quê? De relacionamento entre os termos. Sempre que falo em regência, eu comparo a um coral, em que existe o termo regente, que é aquele que conduzirá e que dará a voz de comando para os termos que serão regidos. Dentro de um processo de regência verbal, pode ou não ter a preposição, conforme nós vimos anteriormente, no caso do verbo assistir, mas verifiquem aí outros verbos também que podem ter os seus sentidos modificados com a presença ou não da preposição. E tem o processo da regência nominal, em que acompanha aí um nome. E no caso da regência nominal, sempre será necessário ter uma preposição. Vamos verificar a letra A. Os estudantes costumam chamar uns aos outros por apelidos. Quem chama, chama alguém. E, na realidade, os estudantes costumam chamar uns aos outros por apelidos. Desta maneira, a letra A é a alternativa incorreta. Há professores que são avessos com novas metodologias de ensino. O que os professores são? São avessos. Eu tenho aqui um adjetivo, que é a forma como os professores são, o que está caracterizando os professores. Portanto, isso é um adjetivo. Tenho um processo aí de regência nominal. Há professores que são avessos. Quem é avesso a alguma coisa e não com novas coisas. Desta forma, há professores que são avessos, ou seja, avessos poderia fazer aqui encontrando um sinônimo, são contrários, são avessos, contrários a novas metodologias de ensino. Sem crase? Sem crase, porque singular e plural não pode ter crase. Então, eles são contrários, são avessos a novas metodologias de ensino. Letra B, também incorreta. Letra C. Muitas regras influenciam com a vida dos estudantes de maneira decisiva. Aqui eu tenho um processo de regência verbal. Pergunto por verbo. Verbo que influencia. Muitas regras influenciam. Influenciam o quê? Muitas regras influenciam a vida dos estudantes de maneira decisiva. Dessa forma, eu não necessito dessa preposição com aqui. Letra C, também incorreta. Letra D.
Hoje são muitos os recursos que o educador pode ter acesso. Quem tem acesso a alguma coisa. E tem acesso ao quê? Tem acesso aos recursos. Recursos aqui, notem que está no plural. Hoje são muitos os recursos. Quem tem acesso a alguma coisa. Hoje são muitos os recursos a que o educador pode ter acesso? Não. Então, vai ficar aos quais o educador pode ter acesso. Então, notem que esse a se uniu ao os, porque recursos está no plural. Hoje são muitos os recursos aos quais o educador pode ter acesso. Quem tem acesso a alguma coisa. E acesso ao quê? Os recursos. A mais os se transformou em aos. Então, hoje são muitos os recursos aos quais o educador pode ter acesso. Letra D, também incorreta. Agora a letra E. Bons resultados têm sido alcançados mediante o auxílio da tecnologia. Bons resultados têm sido alcançados, mas alcançados mediante o quê? O auxílio da tecnologia. Não precisei aqui de preposição. Tem sido alcançados mediante o quê? Mediante o auxílio da tecnologia. E aqui também eu tenho o tem, porque o que tem sido alcançado? Bons resultados. Aqui eu tenho um processo de concordância verbal. Se são bons resultados, então é mais que um. Dessa forma, o tem no plural, ele é com acento circunflexo. Então, resolvi aí essas 3 questões para que vocês possam treinar o processo de compreensão, interpretação por meio de tirinhas, o uso da crase, o processo da regência verbal e nominal. Desde já agradeço pela companhia de todos. Lembrem-se, língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Nos vemos então em um próximo vídeo. Obrigado e até a próxima.